Olá, seja bem-vindo ao canal Mauad Advocacia. Hoje iremos tratar da pensão por morte e dos reflexos com a reforma da Previdência. Comumente recebo perguntas do tipo: tenho direito à pensão por morte? Qual o prazo de duração? Portanto, iremos responder essas dúvidas e outras aqui nesse vídeo. Bom, em primeiro lugar, é preciso definir o que é pensão por morte. A pensão por morte é um benefício previdenciário pago mensalmente aos dependentes do falecido, sendo ele aposentado ou não na hora do óbito. A pensão por morte funciona como uma substituição do valor que o falecido recebia a título de aposentadoria ou de salário. Pois bem, quem tem direito então à pensão por morte? Como consta aqui no slide, os dependentes. Em outras palavras, aquela que dependia economicamente do falecido. A lei do regime geral da Previdência Social, ela vai dividir os dependentes em classes. Classe 1, classe 2 e classe 3. A classe 1, ela é composta pelo cônjuge, pelo companheiro em relação à união estável, pelo filho não emancipado de qualquer condição menor de 21 anos, ou filho de qualquer idade que seja inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave. Uma questão muito importante para a concessão desse benefício é relacionada à dependência econômica. Pois bem, em relação ao cônjuge e o companheiro, a dependência econômica ela é presumida. O que isso quer dizer? Que não é preciso comprovar. Por outro lado, vamos imaginar a situação de um enteado ou uma pessoa que é menor e que estava sob a tutela do falecido. Pois bem, os enteados e pessoas menores de idade que estavam sob a tutela do falecido se equiparam como filho, mediante a declaração de óbito, desde que seja comprovada a dependência econômica. Portanto, um enteado ou uma pessoa menor que estava sob a tutela do falecido pode ter direito à pensão por morte. E o divorciado? E o separado? No caso do cônjuge ou companheiro divorciado ou separado, eles também podem ter a pensão por morte. Mas eles vão ter de comprovar que recebiam pensão alimentícia ou que tivessem voltado a morar com o segurado falecido como um casal. Eu posso exemplificar. Em muitos casos, no direito de família, há divórcio ou uma dissolução da união estável e tempos depois o casal retorna. Então, nesse caso, sendo isso comprovado, o divorciado ou separado poderá sim ter direito ao benefício de pensão por morte. Eu coloquei aqui um entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Para o STJ, o cônjuge ou companheiro divorciado ou separado que tenha recusado a pensão alimentícia, ele pode ter direito caso comprove a necessidade econômica depois da morte do segurado. Então, é um entendimento do Superior Tribunal de Justiça que pode ser aplicado no caso concreto. Classe 2. A classe 2 ela é composta pelos pais, pelos ascendentes. Nesse caso, os pais, os ascendentes, terão de comprovar a dependência econômica que tinha com o segurado falecido. Olha, é bem comum um filho ser arrimo de família. Hoje temos aí nas redes sociais youtubers, influenciadores, que são arrimos de família. Portanto, caso o filho faleça e seja ele o instituidor do lar, os pais terão de comprovar a sua dependência econômica para poder receber a pensão por morte. Classe 3 são os irmãos. Somente o irmão não emancipado de qualquer condição menor de 21 anos, ou um irmão inválido ou com deficiência intelectual, mental ou grave de qualquer idade, poderá receber a pensão por morte. Entretanto, é preciso comprovar a dependência econômica. E por que, Vinícius, existe essa divisão de classe? Pois bem, está aí no slide. Essa divisão de classe foi feita para deixar os dependentes que eram mais próximos do falecido, em regra, com preferência no recebimento da pensão. Isso significa que se há dependente na classe 1, quem estiver na classe 2 ou 3 não terá direito. E se não houver dependente na classe 1?
O mais próximo da classe 2, que são os pais, irão receber. Vamos ao exemplo. Imagine que Davi deixou os seguintes familiares ao falecer. Ele tinha a esposa dele, um filho de 10 anos, uma filha de 27 anos que tinha deficiência intelectual grave, uma outra filha de 23 anos, os pais vivos e um irmão de 33 anos. Quem terá direito à pensão? Dê uma pausa no vídeo agora, faça a resposta e volte aqui para conferir. Pois bem, de acordo com a hierarquia das classes feita pelo legislador, quem terá direito à pensão por morte nesse exemplo é a esposa, o filho de 10 anos e a filha de 27 anos que possui a deficiência. E por que a filha de 23 não tem direito? Pela própria regra. Ela tem mais de 21 anos de idade e não possui deficiência intelectual, individual ou mental grave. Em relação aos pais, porque ele é de outra classe. Classe 2, então, primeiro, a prioridade da pensão é para a classe 1. Do mesmo modo, o irmão, que é da classe 3. Agora, uma pergunta que me fazem com frequência. E se Davi não tiver cônjuge e filhos? Aí sim, os pais seriam os beneficiários da pensão por morte. Vinícius, quais são os requisitos para a pensão por morte? Bom, para ter direito é preciso comprovar o óbito ou a morte presumida do segurado. Está aí no slide. Demonstrar o atestado ou certidão de óbito do segurado ou algum tipo de documento que comprove a morte presumida. Um outro requisito é a qualidade de segurado do falecido na época do falecimento. Se o falecido estava trabalhando, ou se ele estava em período de graça, ou recebendo algum benefício previdenciário, exceto o auxílio-acidente, no momento de sua morte, ele vai sim possuir qualidade de segurado. E um outro requisito é a qualidade de dependente. Aí é você que deve comprovar a qualidade de dependente para o INSS. Por exemplo, se você é um cônjuge, vai mostrar uma certidão de casamento. Se você é um filho, a certidão de nascimento ou RG. Redução do valor da pensão. Esse é um ponto que foi alterado com a reforma da Previdência. Até 12 de 11 de 2019, o valor da pensão por morte, pessoal, correspondia a 100% do valor da aposentadoria do falecido ou 100% do valor da aposentadoria por invalidez, caso o falecido ainda contribuísse para o INSS. Com a reforma da Previdência, em 13 de novembro de 2019, a regra de cálculo mudou. E como é que é isso agora? Agora, a família recebe uma cota de 50%, mais 10% por cada dependente. Vamos também a um exemplo. Paulo faleceu e deixou sua esposa e uma filha menor. Nesse caso, a esposa com a filha vai ter uma cota de 50% da cota familiar, mais 10% da esposa, mais 10% da filha. Conclusão, o valor da pensão por morte vai ser de 70%. Eu trago aqui uma advertência. Nesse exemplo anterior, quando a filha, que era menor, completar 21 anos de idade, o valor desse benefício ele vai reduzir, porque vai excluir os 10% que correspondia a essa filha menor. Logo, passará a ser 60%, 50% da cota familiar, mais 10% da esposa. A duração da pensão por morte foi outro ponto alterado pela reforma da Previdência. A duração da pensão, ela não é mais vitalícia para a maioria dos casos. Portanto, vai ser necessário observar dois requisitos: o tempo de união do casal e o tempo de contribuição do segurado. Isso agora passa a ser relevante para a concessão do benefício. Vamos aqui ao exemplo. Caso a união tenha menos de 2 anos, ou se o segurado tiver contribuído menos de 18 meses de contribuição, a pensão por morte vai durar por 4 meses. E se for o caso de uma contribuição superior a 18 meses ou mais de 2 anos de união? Aí nós temos uma tabela. Vamos lá. Menos de 22 anos, 3 anos. Entre 22 a 27, 6 anos. Entre 27 e 30 anos, 10 anos de duração. Entre 31 e 41, 15 anos.
entre 42 e 44, 20 anos. E vitalício a partir dos 45 anos. Outra pergunta que eu tenho recebido é: o valor da pensão por morte ela vai mudar em 2023? Não, pessoal. O valor desse benefício, eu coloquei no slide aí, vai depender da situação do segurado na hora da morte. O cálculo vai levar em conta dois requisitos: o valor que o falecido recebia da aposentadoria ou do seu salário, o valor que ele teria direito caso fosse aposentado por invalidez. Como já mencionado, o valor da pensão por morte será dividido igualmente caso haja mais de um dependente. Então vai ser aquela mesma regra: 50% da cota familiar mais 10% de cada dependente. E a pensão rural? Olha, as regras da pensão por morte rural são as mesmas da urbana. A diferença é em relação que, em se tratando de pensão por morte rural, será sempre o recebimento de um salário mínimo, que em 2023 é de R$ 1.302. E a fórmula de cálculo não vai ter aqui importância, porque já é garantido, no mínimo, o salário mínimo. Outra pergunta também muito frequente é sobre o acúmulo da pensão por morte. Eu trouxe aqui no slide para ficar mais claro. A pensão por morte pode ser acumulada com qualquer benefício do INSS, seja ele aposentadoria por invalidez, auxílio-doença. Já em relação à acumulação de duas pensões por morte, em regra, isso não é possível. Geralmente, vai ser determinado que você opte pela mais vantajosa. Agora, há duas situações, duas hipóteses que o INSS ele vai acumular duas pensões por morte. O primeiro caso é a pensão por morte do recebimento via INSS, Regime Geral da Previdência Social, e outra pensão por morte pelo regime próprio, do servidor público. E a segunda hipótese é no caso do filho menor receber a pensão do pai e da mãe. Então, nessas duas situações, é possível acumular a pensão por morte. PEC paralela. Bom, eu trouxe para vocês aí um projeto que está tramitando na Câmara dos Deputados. E qual é a finalidade, qual a proposta dessa PEC? Dentre outros relacionados à aposentadoria, no que trata a pensão por morte, ela visa um acréscimo no valor do benefício, aumentando por cada dependente de 10% para 20%. Então, seria 50% mais 20% para a esposa, 20% para um filho, e assim sucessivamente até chegar no limite de 100%. Também eles visam acumular a pensão por morte quando tratar de um dependente com deficiência intelectual, mental ou grave. E também garantir que nenhum servidor público receba menos de um salário mínimo. Isso visa corrigir esse erro que foi feito com a reforma da Previdência. Bom, agora você tem todas as informações sobre a pensão por morte. Peço a você que deixe o seu like, faça a sua inscrição se você não for inscrito e compartilhe esse vídeo com demais pessoas para levarmos informações. Um fraterno abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo.